Bom, gente, vamos dar sequência. Agora a gente vai ver a conjugação dos verbos no presente do modo indicativo, tá? Lembrando a vocês que o modo indicativo ele tem 6 tempos, certo? Um presente, 3 pretéritos e 2 futuros. Então vamos lá. Vamos ver a conjugação do verbo estudar, escrever e descobrir. Primeira conjugação, segunda conjugação, terceira conjugação. Primeira termina em ar, segunda em er, terceira em ir. Todos eles aqui são verbos regulares, então a raiz vai repetir sempre, tá? Então, eu estudo, tu estudas, ele estuda, nós estudamos, vós estudais, eles estudam. Então, está acontecendo no momento da fala porque é o presente. Eu escrevo, tu escreves, ele escreve, nós escrevemos, vós escreveis, eles escrevem. Descobrir, eu descubro, tu descobres, ele descobre. Nós descobrimos, vós descobris, eles descobrem. São 3 verbos regulares que estão no presente. Primeira, segunda e terceira conjugação. Muito bem. Pretérito perfeito. Vamos entender o que é o pretérito perfeito. Eu expliquei para vocês que é aquele passado cuja ação já foi concluída. É passado, já aconteceu. Porém, ela não era repetitiva. Ela aconteceu uma vez. Eu dou um exemplo. Eu cantei no show de talentos. Então, eu fui lá, apresentei, cantei, acabou, tá? Então, é o passado que aconteceu uma vez ou outra, mas não acontecia sempre. É um passado que se chama pretérito perfeito, tá? Então, por exemplo, ontem eu vi sua mãe no supermercado, tá? Que eu fui no supermercado e vi sua mãe. Aconteceu uma única vez, certo? Agora, qual é a diferença para o pretérito? Eu copiei 2 vezes aqui, ó. Ah, o conjugação, desculpa, o pretérito perfeito. Como é que vai ficar? Os mesmos 3 verbos. Eu estudei, tu estudaste, ele estudou. Nós estudamos, vós estudastes, eles estudaram. Eu escrevi, tu escreveste. Olha como esse este se repete. Ele se repete. Ele escreveu, nós escrevemos, vós escrevestes. A diferença do tu e do vós é que o tu tá no singular e o vós está no plural. Eles escreveram. Eu descobri, tu descobriste, ele descobriu, nós descobrimos, vós descobristes, eles descobriram. É muito parecido, os 3 são muito parecidos, porque eles são regulares. Todos os verbos regulares são muito parecidos, tá? Agora vamos ver quando eu tenho pretérito imperfeito. Esse aqui era o perfeito. O imperfeito, a ideia, gente, é passado também. Só que não acontecia só uma vez. Por exemplo, eu pegava 2 ônibus para ir trabalhar. Todo dia eu ia lá e pegava 2 ônibus lotados e pegava, e demorava e pegava. É diferente de falar, eu peguei o ônibus para ir trabalhar. Eu peguei dá a ideia que peguei uma vez. Eu pegava, era sempre, entendeu? Eu cantava no show de talentos, dá a ideia de que era todos os anos. Essa é a diferença do pretérito perfeito para o imperfeito. O imperfeito me mostra uma ação que acontecia sempre. Parou, acabou, mas era constante. E o pretérito perfeito não, aconteceu uma vez e ponto, tá? Por isso que é o passado perfeito, porque dá a ideia de fim e acabou. Agora, o imperfeito parece que era uma coisa contínua. Eu cantava, então eu ia sempre. Eu não ia uma vez só e estava encerrado. Eu ia sempre. Então dá uma ideia de uma coisa que não era finita. Ela continuava, entendeu? Então vamos lá. Como é que fica? Eles vão terminar muito em ava, ó. Eu estudava, tu estudavas, ele estudava, nós estudávamos, vós estudáveis, eles estudavam. E o escrever? Eu escrevia, tu escrevias, ele escrevia, e assim vai. Nós escrevíamos, vós escrevíeis, eles escreviam. Eu descobria, tu descobrias, ele descobria. Nós descobríamos, vós descobríeis, eles descobriam.
Se fosse colocar o vocês, vocês descobriam. Era igual eles, tá? Seguindo. Mas não acabou aí. A gente tem o pretérito mais que perfeito. Eu falava para vocês, que contei para vocês, que esse passado é o passado do passado, tá? É o pretérito que indica uma ação que ocorreu antes de outra ação no passado. É o passado do passado. E quase não se usa mais, mas existe na literatura. Por que quase não se usa mais? Porque a gente usa a forma composta. Ó, eu estudara, tu estudaras, ele estudara. Nós estudáramos, vós estudareis, eles estudaram. A gente não fala assim. Você pode encontrar isso na Bíblia, você pode encontrar isso em texto de fábula antigo, histórias de contos, mas na fala do dia a dia você não vai ouvir isso. Você vai ouvir assim: eu tinha estudado, eu tinha feito, tá? Por que você vai usar? Você vai usar dois verbos para falar um só. Eu tinha estudado é o passado do passado. Ok? Então, o pretérito mais que perfeito, ele está na forma simples, não é composta, porque só tem um verbo, mas ele é o passado do passado, tá? Agora chegou a vez do futuro. O futuro do presente e o futuro do pretérito. Futuro do presente, ou é futuro ou é presente? Não, é futuro. É o futuro que vai acontecer, tá? Vai acontecer daqui a pouco ou vai acontecer daqui a muito tempo, não interessa. É futuro. Por que ele se chama do presente? Porque muitos futuros vão acontecer daqui a pouco, está próximo, né, do momento da fala, mas se você fala assim, quando eu crescer, eu quero ser médico. Tá, então é um futuro muito longe, mas é futuro do presente também. Ele recebe esse nome, tá? Então, aqui, o futuro também, ele pode ser composto. Todos os verbos podem ser, né? Então, eu estudarei, você pode falar, eu vou estudar. Tu estudarás, ele estudará. Nós vamos estudar, né? Ao invés de falar nós estudaremos. Existe a forma composta e a forma simples. Conjugação, a gente aprende a forma simples, tá? Vós estudareis, eles estudarão. Sempre aqui o futuro do futuro, ó, o eles do futuro, terceira pessoa do plural, sempre é com a ótimo, tá? Ó, repara aqui, todos eles. Eu escreverei, tu escreverás, ele escreverá, nós escreveremos, vós escrevereis, eles escreverão. Eu descobrirei, tu descobrirás, ele descobrirá, nós descobriremos, vós descobrireis e eles descobrirão. E o último desse modo indicativo é o futuro do pretérito. Olha aqui o exemplo. Eu ficaria mais feliz se você viesse comigo. Eles ouviriam o chamamento se não houvesse barulho. É uma coisa que ia acontecer, mas deu errado. Não aconteceu. Ia acontecer futuro lá na frente. Deu errado, não aconteceu. Passado. Futuro do pretérito. Futuro do pretérito. Eu estudaria aquela lição se tivesse entendido. Eu escreveria aquela carta, né, se pudesse ter várias imaginações. Eu descobriria o segredo se tivesse prestado mais atenção. Sempre tem um se, sempre tem alguma coisa que vem depois, tá? Porque o futuro do pretérito ia acontecer, mas alguma coisa ele se tornou impossível, houve uma impossibilidade. Então, o futuro do pretérito ele gosta muito do modo subjuntivo. Eles andam juntos. Por quê? Porque o modo subjuntivo é o modo das possibilidades, tá? E aí você tem o presente, aqui você tem o futuro do modo subjuntivo, do modo indicativo. Agora, o modo subjuntivo que a gente vê daqui a pouco. Até mais.